Então, vamos dar continuidade. Vimos que a questão da história e da história e fundamentação da ciência política é algo que nos traz muitas contextualizações, né? Muitas abordagens, e vimos que aí nós temos um conjunto muito amplo de conhecimento que precisamos aprofundar, né? Porque é esse conjunto de conhecimento que vai estruturar a questão da ciência política como um todo, no campo das ciências sociais, no campo das ciências humanas e na sociedade como um todo, não é isso? Então, para isso, devemos observar muito bem essa questão das relações humanas e retirar dessas relações padrões, né, que vão nos servir como dados, que vamos aplicar, né, nas futuras ideias de ordenação social que iremos trabalhar, ter como embasamento, né, e como uma fortaleza, né, de trabalho. Então, também em relação aos fundamentos das ciências políticas, nós temos uma história e a importância dessa história, que anteriormente eu fiz uma breve uma explicitação para vocês, né, que é a questão da ciência política. Ela é um campo de grande importância para o estudo progressivo dos mecanismos de poder e das formas de organização social, e que também, estudando estes, desde as primeiras teorizações, visam a remontagem, né, à antiguidade, e o exemplo dessas obras nós trazemos aqui Aristóteles e Platão. E quem nunca ouviu falar desses dois grandes filósofos, né, dois grandes estudiosos que trazem uma ampla teoria para nós em relação à ciência política, né? Porque já sabemos que essa questão de política é algo que vem como ciência para governar, né? É algo que pensa na coletividade, pensa na gestão política de uma sociedade e que tem em suas práticas toda uma prática governamental com modelos voltados para o Estado e que está relacionado à política, né? Então, temos esse entendimento, né? E que também a ciência política ela é algo que vem com uma arte de organizar, de gerir um povo, né? Através dos conhecimentos e acontecimentos no que dizem respeito ao Estado. E isso contempla muito também a questão da política, da ciência política, ela desenvolver, né, os objetivos, né, que são determinados e programados, as ações que os governos têm e que eles pretendem executar, né? Eles traçam metas, eles condicionam as bandeiras, como vão efetivar essa questão da governança política, né? Mas também aprofundada na ciência política. Ou seja, vamos dizer que a política ela é um princípio, né, de doutrina. Ela vem para doutrinar, ou seja, ela dá uma forma, uma estrutura constitucional a um Estado, né? Então, por quê? Porque ele é uma ciência que vem nos trabalhar enquanto governância, uma governança boa, né? Boa para o povo, ou seja, governar bem para o povo, né? E essa governança ela é constituída através do Estado, né? Que é importante lembrar que essa questão da ciência política ela está profundamente ligada, né, à história, né, e ao direito, ao campo do direito. Quando se fala de ciência política, se aborda muito no campo do direito, né, da filosofia e da sociologia,
Por quê? Porque a ciência política, ela é o estudo da política. Volto a reforçar aqui para vocês. Ela é o estudo da política, é o estudo das estruturas e dos processos de governo. Né? Isso é muito bom abordarmos aqui. Né? Então, vamos passar aqui para o campo da sociologia, né? Que é algo que a sociologia ela traz em relação à ciência política, é algo que é uma teoria que nos faz conhecer, né, os principais contextos históricos, ou seja, a ideia central de cidadania, de direitos humanos, em relação à questão de ações que estão voltadas para as relações sociais e também os movimentos sociais. Por quê? Porque a ciência política, em relação a estudar os conhecimentos, né, e as instituições e as ideias políticas, ela tem um sentido, né, de doutrina que tem um sentido prático, ou seja, ela traz uma arte de como governar, né? E também nós precisamos levar em consideração alguns acontecimentos, que esses acontecimentos eles são sociais, né? São acontecimentos sociais que vêm perpassando a nossa história, ou seja, tem um passado, tem um quadro social que é passado, presente e ainda a possibilidade, né, de ter reflexos em relações futuras, né? Então, nós precisamos entender isso quando se volta para o campo da sociologia. E é também muito importante fixarmos aqui que a ciência ela tem como objetivo avaliar também e se posicionar e também expor, né, os problemas e as instituições existentes na sociedade contemporânea, né? Porque ela visa utilizar a ciência correlacionada com o jurídico através do direito, né? Que trazemos aqui para uma linguagem do direito constitucional, né? Ou seja, que está abordado na nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, né? Lá de 1988, né? E traz também como princípios doutrinários dentro dessa política, algo que é visto de maneira científica, né? Ou seja, a ciência política ou a ciência do estudo da política, ela é algo que ela se dedica aos sistemas políticos, né? De forma que venha contribuir com as organizações e os processos políticos. Então, nós temos que ter atenção, né, dos cientistas políticos para podermos ressaltar, né, os serviços públicos, os sindicatos, igrejas, tipos de organização que tem embasamento com essa questão da ciência política, que visa atuar de forma correta, como eu falei para vocês anteriormente, de acordo com a nossa Carta Magna. Então, nós precisamos ter essas ideias centralizadas de acordo com os teóricos, né? De acordo com os teóricos que temos para nos nortear no estudo da ciência política, porque bem mais para frente, nessa questão de contextos históricos da ciência política, vocês vão poder aprofundar no estudo sobre a monarquia, a aristocracia, a democracia, a tirania, né, a oligarquia, a demagogia, que são aspectos, né, que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, surgiu para ele e ele se dedicou a compreender e definir, né, esses termos de diferentes formas de governos que existiam.
e ele determinou 3 maneiras, né, de governo e suas respectivas formas que eram consideradas degeneradas, né, de governança. Então, por exemplo, a monarquia representava o que, na época, o governo era de um só, né, era um monarca. A aristocracia, nós temos aí nos nossos livros de história, e sabemos que era algo representado o governo de várias famílias, né? A democracia era o governo de todos, né? Que é o governo que se trabalha até os dias atuais, que é o povo, né? Também tinha a tirania, que era uma maneira de governança degenerada, ou seja, corrupta, de exercer a monarquia. Tínhamos a oligarquia, que era uma maneira também degenerada, corrupta de exercer a aristocracia, né? Tínhamos também a demagogia, a maneira degenerada, também corrupta de exercer a democracia. Agora, eu pergunto para vocês, será que alguns aspectos em relação ao contexto histórico da ciência política e do modo de compreender e definir as formas de governos, alguns aspectos eles deixaram de existir ou eles ainda trazem reflexos durante toda a nossa sociedade, século XX, século XXI, né, que estamos aí permeando, porque Aristóteles, ele foi um estudioso que ele surgiu com essas denominações em relação à política e, e, e pautou, né, em relação aos assuntos sociais, importantes andamentos, né, que estavam aí nas comunidades e que recebiam, né, na época, ampla atenção dos homens quanto às respectivas populações, porque ele mostrou, né, que a política ela está presente em todas as relações humanas. E nós podemos ter esse entendimento que a política ela é algo que está aí permeando em todas as nossas relações, né? Tanto profissional como pessoal, né? E elas tendem também a determinar, né, as relações entre governo e povo, né? E faz com que a política ela ganhe uma atenção especial, né? Quando se trata de uma discussão, de uma ampla análise política, né? Tanto naquela época quanto nos tempos atuais. Nós precisamos, né, dar um enfoque bem amplo em relação à questão da política, ou melhor, das relações humanas e a política, né? Porque para isso a ciência política ela conseguiu, né, aglomerar através tanto da sociologia quanto da filosofia, ela aglomerou aspectos voltados que nós conhecemos aí fortemente, que é a moral, a política econômica, né, a ética. Então, nós temos aí uma aglomeração de aspectos dentro da ciência política que é capaz, né, de abordar aspectos contemporâneos e futuros sobre o Estado e a forma de administração pública e as suas funções que são voltadas para a sociedade. Então, isso não especificamente nos dias atuais, mas também no decorrer de todo o século XIX, que foi um século que foi marcado, né, na história com o aparecimento não só da ciência política, mas das ciências humanas como um todo, que nós temos aqui fortes influências. E isso se dá à sociologia, à antropologia e à história.